Filosofando com Valentim. Olá. Nesse momento estaremos falando sobre memória e história. A palavra memória faz parte do nosso dia a dia e diz respeito a algo que em geral temos como positivo. Por meio da memória, somos capazes de evocar lembranças necessárias para orientar nossas ações. Graças a ela, podemos nos lembrar de compromissos assumidos, favores prestados, contas a pagar, piadas que ouvimos alguém contando, além de uma série de outras informações. Quando temos dificuldade em nos lembrar das coisas, dizemos que a memória está fraca, o que na maioria das vezes consideramos algo negativo. Tanto assim, que uma das doenças que mais assustam as pessoas é o mal de Alzheimer, que causa perda progressiva da memória. No Ocidente, nós podemos identificar duas formas principais de representação do passado coletivo: memória, que é social ou coletiva, e a história. Para que nós possamos identificar as principais diferenças entre os dois conceitos aqui apresentados, iremos passar por vários pensadores, entre eles Henri Bergson, Maurice Halbwachs e Voltaire, entre outros. A questão da memória sempre foi tema recorrente na filosofia, mas ganhou novo impulso na metade final do século XIX e início do século XX, com o filósofo francês Henri Bergson. Ele distinguiu dois tipos de memórias: a memória hábito, que são os automatismos que de tanto repetir os mesmos gestos ou mesmas palavras, acabamos reproduzindo esses comportamentos de forma automática, muitas vezes sem nos dar conta disso. Já a memória pura é a capacidade que temos de reter e recordar eventos que podem ter acontecido uma única vez. Um fato marcante, seja em função do seu significado afetivo, valorativo ou mesmo cognitivo. Pode ser recordado em uma ocasião futura. Às vezes podemos lembrar com detalhes de uma situação que não foi tão marcante para outros e não lembrarmos de algo que marcou a vida de muitas pessoas. Já se tratando de memória coletiva, uma das contribuições mais importantes foi do sociólogo francês Maurice Halbwachs, que foi aluno de Henri Bergson. Todavia, é bom deixarmos claro que Halbwachs construiu esse conceito de memória como algo coletivo a partir do pensamento de Émile Durkheim, um sociólogo. Segundo essa linha de pensamento, Halbwachs afirmava então que a memória se dá na relação que o indivíduo mantém com os grupos sociais com os quais interage. Para Halbwachs, a memória sempre seria algo coletivo, nunca um acontecimento individual. A recordação, nesse sentido, não é apenas o ato de trazer à mente, no presente, a imagem de uma vivência passada, mas também uma reconstrução socialmente partilhada de experiências vividas por um grupo. Assim, prestem atenção, até mesmo quando você recorda um momento em que estava só, esta recordação se dará devido a uma relação sua com outras pessoas, sendo assim uma memória coletiva. Tudo que você lembra, tudo que você recorda, é sempre em relação a você e outras pessoas. Até naqueles momentos que você lembra que estava só, estava triste, que estava desanimado, sempre você vai ligar essa lembrança a um certo grupo, a uma certa outra pessoa,
nunca será uma memória apenas de algo seu. De acordo com Rabi Wakes, tanto a memória quanto a história lidam com lembranças do passado. Porém, enquanto a memória abrange o que ainda é vivo e significativo para determinado grupo social, a história se ocupa dos fatos que, tendo acontecido há muito tempo, já não encontram eco no sistema de valores de determinado grupo social. Podemos dizer que ambos se referem ao passado, mas a memória possui uma carga emocional e falta de rigor crítico que não cabe na história, visto que a história se baseia em relatos com base no rigor crítico, como registros escritos e documentos. Por exemplo, muitos fatos políticos que ocorreram nos últimos anos, quer na política nacional, quer na política internacional, como exemplo, Barack Obama ter sido o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, são fatos que ainda estão vivos na memória. E aí, de certa forma, eles ainda não são considerados parte da história. Por quê? Porque lembrar isso para as pessoas que viveram esse acontecimento lá nos Estados Unidos é lembrar com emoção, lembrar as pessoas que se identificam com Barack Obama, lembram com emoção de ter vivenciado o primeiro presidente negro da história. Já daqui a 100 ou 200 anos, as pessoas vão lembrar disso, mas muitos não lembrarão mais com a mesma emoção. Por quê? Porque não vivenciaram, não experienciaram aquilo. Então, será um fato histórico, mas não estará mais na memória de ninguém. Por quê? Porque daqui a 200 anos, as pessoas já estão um certo distanciamento desse fato ocorrido. Acredito que por tudo que falamos até aqui, deu para entender o conceito de memória. Agora passaremos a tratar mais específico sobre o conceito de história em alguns autores. E se tratando de história, várias foram as críticas de pensadores sobre o modo como os historiadores de sua época relatavam a história. Para Voltaire, a principal crítica aos historiadores de sua época foi o floreio ou licença poética com que os historiadores registravam relatos sobre reis e outros personagens históricos. Para Voltaire, a ficção numa poesia de Homero é uma coisa aceitável, é uma coisa que fica bem na hora que você está lendo. E a ficção no fato histórico é a rigor mentira. Para ele, isso ocorreu muitas vezes em sua época. Segundo Voltaire, às vezes você ia contar a história de um rei e esse rei tinha passado simplesmente sem provocar nenhuma mudança estrutural, nenhuma mudança na forma de pensar das pessoas daquela época, na forma de lutar das pessoas daquela época. E quando esse rei morria, os historiadores floreavam ele como um grande herói, como um grande conquistador, como uma pessoa que venceu várias batalhas, várias lutas contra outros reinos. E Voltaire acredita que isso seria uma mentira, seria distorcer os fatos históricos. Por isso ele faz tanto essas críticas aos floreios, aos encantos poéticos que as pessoas de sua época contavam a história. Já o filósofo francês Paul Ricoeur, que escreveu seus textos 2 séculos depois, depois de Voltaire, viveu um contexto totalmente diverso, e por isso suas críticas se apresentam de forma diferente que as apresentadas por Voltaire. Enquanto Voltaire vivia numa época onde podia-se facilmente confundir um relato histórico com literatura, visto que a história não era tratada com o rigor esperado, na época de Paul Ricoeur, os historiadores se pautavam na cientificidade.
E no seu modo de ver, o ser humano compreende melhor os fatos históricos, no modo de ver de Paul Ricoeur, quando são relatados de forma narrativa, sendo contextualizados a partir do passado, presente e futuro. As críticas de Paul Ricoeur era que ele estava num momento que tudo eles queriam escrever como se fosse uma ciência. O dado isolado ali, o texto isolado ali, sem contextualização. E ele disse que isso era um erro, já que os seres humanos compreendem mais um texto a partir de uma narrativa. Isso aconteceu por causa disso, disso e disso. Uma história contada unindo passado, presente e futuro seria mais bem compreendida do ponto de vista de Paul Ricoeur. Vários pensadores seguiram essa forma contextualizada de compreender a história. Entre eles, o historiador britânico Kent Skinner. Segundo Skinner, aqueles que insistiam em analisar a história sem contextualizar e apenas se baseando nas estruturas internas dos textos do passado, provocaria 3 tipos de erros graves. Esses 3 tipos de erros são a mitologia da doutrina, a mitologia da coerência e a mitologia da prolepse. Embora falamos aqui que vários pensadores contextualizavam a história, ainda existiam vários que caíam nesses erros. E aí Skinner apontou esses 3 erros. A mitologia da doutrina consiste em sempre supormos que o autor esteja enunciando uma doutrina sobre algum objeto do seu estudo. Por exemplo, você lê cada frase de Marx ou então Paulo Freire tentando encontrar uma doutrina por trás daquele texto, sendo que o autor nunca formulou essa doutrina. Ele está ali escrevendo um texto para as pessoas da época, sem estar pensando no que vai acontecer no futuro. E aí, às vezes, um texto está ali só dando uma continuidade no pensamento do autor e você está querendo construir uma doutrina além do que ele escreveu. Uma doutrina que ele nem falou em seus textos. Mitologia da coerência. Consiste na atribuição antecipada de uma unidade em conjunto de textos de um mesmo autor, sendo que às vezes tem incoerências causadas por incertezas do autor, e você, levado por essa busca de uma coerência, ignora esses trechos controversos. Ou seja, você tenta dar uma unidade ao texto do autor, mesmo que ele não tenha construído isso, mesmo que ele não tenha pensado dessa forma tão coerente. Às vezes ele está cheio de dúvidas e você, defendendo o autor, você passa por cima de alguns trechos que sejam controversos. Esse é um dos erros apontado por Kent Skinner. O terceiro erro é a mitologia da prolepse. Diz respeito à consideração de eventos que ocorreram após os escritos do texto e que certamente não estavam na mente do autor no momento de escrever o texto. Por exemplo, muitos relacionam marxismo e socialismo a governos ditatoriais do século XX e século XXI. Mas eu pergunto a vocês, será que Marx tinha ideia disso quando escreveu seus textos lá no século XIX? Lá em 1800 e pouco? Será? Assim, a ênfase que Skinner dá entre texto e contexto é importante para evitar interpretações anacrônicas, ou seja, fora do tempo, dos textos filosóficos do passado. Ficamos por aqui e agora faremos uma atividade fundamentada nesse capítulo 3. Primeiro, como o filósofo Henri Bergson define a memória hábito. 2.
Como Bergson define memória pura ou espontânea? Como ele explica isso? Memória pura ou espontânea? 3. Como Maurice Halbwich explica memória como algo coletivo? 4. Como Maurice Halbwich faz distinção entre memória e história? Lembre que ele fala que tudo isso, tanto memória como história, são recordações do passado. E aí ele vai diferenciar uma da outra. Você vai, nesse 4 aí, explicar como ele faz essa distinção entre memória e história. 5. Quais as críticas de Voltaire aos historiadores de sua época? 6. Quais as críticas de Paul Ricoeur aos historiadores que buscam apenas a cientificidade sem fazer uso da narrativa? 7. Segundo Kent Skinner, quais os 3 erros que mais cometemos ao estudar história sem contextualizar os fatos históricos? 8. O que é a mitologia da doutrina? 9. Como ele explica a mitologia da coerência? Como Kent Skinner explica a mitologia da coerência? 10. O que é a mitologia da prolepse? Tudo, como eu falei, é fundamentado no capítulo 3 do livro didático. Obrigado e até breve. Valentim.